E aí, galerinha do terceirão, tudo bom? Fazia tempo, né, que a gente não vinha aqui ter um diálogozinho legal, mas tô vindo aqui para a gente poder trabalhar, né, essas últimas aulas desse ano, certo? De forma direta, assim, pensemos assim, tá? Só deixando claro, tá, que muitas das vezes eu deixo de colocar um material assim por meio do vídeo, porque tem muitos alunos que não estão tendo acesso, né, a esse vídeo, tá, gente? Então, por vezes é melhor universalizar as coisas, trazendo material escrito mesmo, tá? Mas, vez ou outra, né, a gente aparece por aqui para poder saudar vocês aí, para poder também a gente poder matar um pouquinho dessa saudade, né? Apesar de ser apenas unilateral, não poder estar com vocês, não poder dialogar, não poder tirar aquela brincadeira que a gente sempre tira. Mas a gente vai se encaminhando aí para esse final de ano, que foi um ano muito difícil, muito complicado, um ano que prometia bastante, né? Nosso terceiro ano aí, mas que tudo é na vontade de Deus e Ele é que sabe de todas as coisas, né? A gente é apenas passageiro nesse mundo, na verdade, e que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o dia de hoje, na verdade, né? O que tem para acontecer. Cabe apenas entregar ao nosso Criador e acreditar que tudo de melhor vai acontecer. Óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte também, né? E é por isso que a gente está aqui para tentar fazer, beleza? Eu não vou ficar batendo muito papo, não, senão o negócio vai ficar muito longo, tá, gente? A aula de hoje ela é sobre o sistema genital, certo? E daí a gente vai ver se consegue fechar o sistema genital masculino e feminino. Não vai dar para ser nos mínimos detalhes, então eu vou deixar alguns links, né, junto com essa aula, caso alguém queira, né, dialogar um pouquinho mais, tá? E essa aula vai ser feita em duas partes, basicamente. Tem essa que é sobre anatomia e fisiologia do sistema genital, certo? E tem a outra da próxima quinzena que eu vou fazer sobre métodos contraceptivos e ISTs, né? A gente tem visto a quantidade, né, de casos aí de gravidez na adolescência, que seria exatamente aquele período que as pessoas deveriam focar nos estudos, né, para assim poder conseguir uma estabilidade financeira, uma estabilidade emocional, certo? E além disso, né, a gente leva em conta esse problema da gravidez na adolescência, mas muito mais grave que isso é o problema das ISTs, né? A gente vê aí um crescente número de pessoas contraindo HIV e exatamente não é por conta da falta de acesso à informação, mas por descuido mesmo, né? As pessoas acham que ISTs não são mais tão graves, não trazem mais tanto prejuízo, mas estão totalmente desinformadas, ou melhor, estão totalmente erradas, porque a informação até chega, né? A informação chega, todo mundo sabe que tem que usar preservativo para poder não contrair uma IST, não contrair uma doença, mas tem deixado, né, a desejar bastante essa questão aí do preservativo. Tá? Então, bora lá, gente. A gente vai para a aula de hoje, como eu já disse, né? A aula de hoje vai ser sobre sistema genital masculino e feminino, certo? A ideia é a seguinte, né? A gente vai traçar a parte da anatomia, tá bom? De forma, né, vai ter que ser bem prática e rápida, assim, mas assim, se surgirem dúvidas, vocês podem chamar no particular e perguntar, ou então chama lá no Google Sala de Aula mesmo e pergunta, certo? E também a parte da fisiologia, tá? A função, né, o formato e a função do sistema genital, beleza? Então, bora sim, bora. Sistema genital masculino. Ah, professor, por que o senhor vai começar pelo homem? O senhor é machista? Não, gente. É porque, na verdade, o do homem é bem curtinho, né? Sem segundas intenções. Mas o do homem é mais curtinho, o assunto, certo?
Então, a gente acaba dando início, né? Em geral, se dá início mesmo na temática vinda no livro. Se vocês forem consultar o livro, vocês vão ver que o masculino vem primeiro, porque ele é mais curtinho e dá uma noção para o feminino. Porque até nisso, né, as mulheres acabam sendo mais complexas. Eu não vou dizer complicada, tá? Não vou dizer complicada, mas são mais complexas, certo? Então, bora lá. Sistema genital masculino, né? A gente vem aqui para a parte da anatomia, tá, gente? Deixa eu colocar aqui o apontadorzinho. Essa é a parte da anatomia. A gente tem um sistema genital, a parte externa, certo? Que dá para ser visualizado externamente. E a maior parte é a parte interna, certo? Bora começar por aqui, né? A parte externa a gente consegue ver o pênis, né? Aí tem a glande, que é essa partezinha aqui final do pênis, tá? Tem essa pele que recobre a glande, que é chamada de prepúcio, que em alguns casos, quando o menino desde pequeno não tem alguma dificuldade, né, para mostrar a glande, aí é feita uma cirurgia, certo? Para retirada, né, desse prepúcio, certo? É feito a circuncisão, né, ou cirurgia de fimose, que se chama bastante. A circuncisão em si, ela vem lá, né, da questão também religiosa, né, para quem gosta dessa temática aí religiosa, vem lá dos judeus, né, que foi exatamente a aliança, teoricamente, que Deus fez com Moisés, e daí todos deveriam ser circuncidados, certo? E daí, olha, tem ainda a parte externa, né, do sistema genital masculino, que aí vem os testículos, que são recobertos também por uma pele. Essa pele, né, a gente dá o nome de saco escrotal, né, ou também chamado de escroto. Então, quando alguém chegar e ficar dizendo, olha, essa pessoa é muito escrota, esquece. Escroto, na verdade, é o saco, né, escrotal, beleza? E está em pares, né, os testículos, tá? Os testículos, eles são responsáveis por produção de espermatozoide e testosterona, o hormônio masculino, tá bom? Acima disso daqui, gente, olha, eu já vou, como eu já disse, estou pegando direto, tá? Já vou emendar e dizendo já a função de cada uma das estruturas. Então, vai se ligando aí, tá bom? Não dá para a gente perder muito tempo, não. Então, olha só. Acima do testículo tem uma bolsinha chamada de epidídimo. Esse epidídimo, ele é responsável por maturar os espermatozoides e também por reservar. Tá? Então, o espermatozoide é produzido no testículo e é lançado para o epidídimo, né, para se tornar maduro e, ao mesmo tempo, vai sendo reservado. É a bolsinha que reserva o espermatozoide até o momento que ele for, né, ejetado, ou o nome que se dá, ejaculado, tá bom? A gente tem ainda aqui, ó, o canal deferente, ou ducto deferente, que é por onde esse espermatozoide ele vai passar, certo? Ele vai chegar até aqui, olha, o encontrozinho com uma vesícula, chamada de vesícula seminal, certo, gente? Essa vesícula seminal, ela vai produzir uma secreçãozinha chamada de secreção seminal, né? Ou simplesmente, né, a secreção da vesícula seminal. Ainda vai ter outras secreções que serão juntadas ao espermatozoide, tá, gente? Daqui a pouco a gente chega lá, vai com calma. Então, bora lá. Espermatozoide foi produzido no testículo, foi mandado para o epidídimo. No momento da ejaculação, ele vai passar pelo canal deferente e vai chegar até aqui, ó, essa partezinha daqui, chamada de ducto ejaculatório, onde vai se encontrar com uma secreção produzida pela vesícula seminal, tá? Que é o líquido seminal. Então, bora lá. Temos ainda aqui, olha, nessa basezinha daqui, a gente tem ainda uma glândula chamada de próstata, que com certeza vocês já devem ter escutado falar, né? Como ela fica muito escondidinha aqui nessa parte, né? O que que acontece? Só tem como chegar até ela, a parte mais fácil, né? O caminho mais rápido de chegar até ela é pela parte de trás, é pelo ânus.
Então, por isso é que vem aquele, né, famoso exame de próstata, que é para verificar a consistência da próstata, para ver se ela está lisinha, se ela não está com caroço, porque se tiver com algum problema, né, tem que ser tratado, né? É melhor você levar uma dedada e continuar vivo, filho, do que você dar uma de machão e morrer, porque olha só, de todo jeito, né, vão comer, né, você, independente de você ter levado uma dedada ou não, o verme vai te comer do mesmo jeito, tá bom? Então é melhor você poder dar um tempinho a mais para poder, né, ser comido pelos vermes no geral, pelas bactérias, né, os decompositores também, certo? Que acabam se alimentando dos cadáveres, né? Então, de todo jeito, alguém vai se alimentar de você. Mas é melhor que você postergue por um tempinho a mais esse momento, né? Então, isso daqui, sem dúvida, é algo necessário. Você tem que, né, se cuidar, você tem que fazer realmente o exame de próstata no momento devido, né? Quem quiser fazer antes faz, mas no momento devido você tem que fazer esse exame, certo? Então, bora lá. Tem a próstata, tá bom? Aqui a próstata também vai produzir um líquido chamado de líquido prostático, e daí, olha, líquido prostático, líquido seminal, espermatozoide. Chega até aqui a uretra. Olha só, gente. A uretra, ela vai ser em conjunto com o sistema urinário, né? Então, tanto a urina vai passar, como o líquido ejaculatório, né? O sêmen vai passar. Quando soma-se esses três líquidos aqui, o espermatozoide, né, que é uma parte mais sólida, pensemos assim, o próprio líquido seminal e o líquido prostático, aí a gente dá o nome de esperma ou sêmen, certo? Só é chamado de esperma ou sêmen quando chega nessa fase aqui, de estarem os três componentes juntos. Além disso, a gente tem aqui uma glândulazinha na base do pênis, chamada de glândula bulburetral. O que essa glândula vai fazer? Ela vai servir para limpar e alcalinizar a uretra. Então, momentos antes da ejaculação, né, naquele momento em que acaba o rapaz ficando, né, mais excitado, o que vai acontecer? Vai ser liberado um líquidozinho que é exatamente ajuda a lubrificar também a região da glande, só que esse líquido, a função principal dele é de limpar a uretra. Lembra que a urina, ela acaba sendo ácida, né? Acaba trazendo essa acidez. Então, ela limpa a uretra e alcaliniza, para que assim possa, né, o espermatozoide passar por lá tranquilo, certo? Além disso, né, vai ter uma produção também, né, de um líquido alcalinizador na próstata. A próstata também vai ajudar nessa proteção do espermatozoide, porque além da uretra, né, masculina ser um local ácido, a própria vagina também é um local ácido. Então, se você não tem um líquido que acabe alcalinizando isso daí, o espermatozoide ele vai ser morto, né? Ele vai ser morto mais facilmente. Então, não vai cumprir a efetividade, certo? Além disso, a vesícula seminal, o líquido que ela produz, né? O líquido seminal que é produzido lá, ele nutre o espermatozoide, tá? Ele tem um carboidrato chamado frutose, né? A fórmula química é semelhante à da glicose, C6H12O6, tá? É só a estrutura que vai mudar, mas é chamado de frutose e serve para o quê? Nutrir o espermatozoide, beleza? No momento da ejaculação, né, como já foi falado, essa glândula bulburetral vai liberar o líquido, vai limpar aqui, e daí quando chega no ápice, né, no clímax, aí é liberado o sêmen, certo? O sêmen vai passar pela uretra também e vai ser despejado, né, aqui no ápice, na glândula, tá bom? Então é assim que vai funcionar tanto a parte anatômica quanto a parte funcional do sistema genital, tá bom? Aqui a gente tem, né, alguns esquemas mais específicos de cada parte, tá? Desde a parte do pênis, gente, aqui, olha, né? Mas aí eu não vou estar repetindo informações.
é só para ressaltar mesmo. Dentro lá do testículo tem uns túbulozinhos chamados de túbulos seminíferos, e são nesses túbulos, né, dentro desses túbulos que são formados os espermatozoides, e também temos umas células chamadas de células intersticiais, que são essas células que formam a testosterona. Aqui, se for seccionado, né? Teve gente aí que fez cara feia aí só de pensar em seccionar o pênis, mas é só um exemplo, tá, gente? Se fosse seccionado, se fosse cortado o pênis, aí a gente teria, né, essa estrutura aqui dentro. Tem uma parte de pele, tá, do lado de fora, né, que recobre. Tem a questão dos vasos condutores, né, que o pênis, na verdade, ele se enche de sangue, tá? Tem gente que pensa que o pênis é uma musculatura que vai ficar mais rígida ou menos rígida, contraída ou não, mas não, ele se enche, né? É um tecido que acaba enchendo de sangue. Então, ele precisa ter uma boa vazão, tanto para encher quanto para esvaziar também. Então, ele é muito nutrido, certo? Tanto por artérias, né, arteríolas, como por veias, certo? E a gente tem aqui, ó, corpozinho chamado de corpo esponjoso ao redor da uretra, e os corpos cavernosos, que são exatamente essas partezinhas que acabam, né, ficando cheias de sangue, tá? Para poder dar essa rigidez, né, durante o momento de maior estimulação, tá bom? Então, chega para cá. Além disso, tem o testículo, né, e a produção dos gametas, certo? Como eu já falei, né, você tem lá dentro do testículo um monte de túbulozinhos que são chamados de túbulos seminíferos, e lá dentro desses túbulos seminíferos, tá, são produzidos espermatozoides. Aqui a gente tem a fase da espermatogênese, tá bom? São várias fases, né, de uma célula normal se transformar no espermatozoide, vai passar por meiose, tá? O nome específico desse processo é chamado de gametogênese. E ao redor, né, como o próprio nome da célula diz, no interstício, tá? Você vai ter as células intersticiais que controlam a produção de testosterona, certo? A gente viu lá na partezinha do sistema endócrino que existe, né, uma liberação, tá, de hormônios, tá? São os hormônios FSH e LH, que são os hormônios gonadotróficos, que acabam auxiliando, tá? Esses hormônios hipofisários acabam auxiliando tanto na produção do espermatozoide, o FSH, quanto na produção da testosterona, o LH, certo? Então, são hormônios que são responsáveis, né, por fazer esse processo, tá bom? Aí seria a morfologia do espermatozoide, gente. Aqui na frente tem o acrossoma, que na verdade, né, seria um complexo de Golgi, que durante a fase de espermatogênese, né, durante essa transformação de uma célula normal em um espermatozoide, o complexo de Golgi ele se transforma nesse acrossoma, que vai ser uma bolsinha utilizada para facilitar a entrada do espermatozoide no ovócito. Tá? Ele é como se ele tivesse um ácidozinho que quando chega no ovócito ele despeja e aí facilita a entrada desse espermatozoide, né, da parte nuclear. Aqui fica o núcleo, onde tem as informações genéticas. As mitocôndrias dessa célula, elas se posicionam aqui na base do flagelo, tá bom? Porque onde vai haver maior gasto energético é exatamente por meio do flagelo, para que ele possa chegar até o objetivo, certo? E daí esse flagelo, né, é originado a partir dos centríolos, tá, dessa célula. As estruturas de espermatozoide, a gente chama essa parte principal de cabeça, depois vem a peça intermediária, que é cheia de mitocôndrias, e a cauda, tá, galerinha? Ducto deferente, né, já foi falado, né, que esse ducto deferente, ele vai interconectar o escroto, né, na verdade, o testículo e o epidídimo, o restante, né, o restante do caminho percorrido pelo espermatozoide é o ducto deferente. Lá na aula de métodos contraceptivos, a gente vai ver que é nesse ducto deferente que é feita
a vasectomia, tá? Que é feito o cortezinho aqui, para que assim o homem ele possa também ser responsável pelo controle de natalidade, né? Não deixar isso só por conta da mulher, certo? E mais à frente, né, na próxima aula, para não render tanto, a gente vai explicar um pouquinho de como é a vasectomia, tá? Para que se perca um pouquinho esse medo, né? Esse receio. Ah, eu vou ficar, né, impotente se fizer vasectomia. Não tem nada a ver, tá, gente? Não tem nada a ver. Beleza? A gente tem aqui, ó, o funcionamento, espermatozoide chegando, né? Lá por meio do ducto deferente, e daí ele encontra com o líquido seminal, tá? Que seria aquele líquido lá que é cheio de frutose, que é cheio de carboidrato, e depois o líquido prostático, que acaba ajudando na alcalinização, né? Vai liberar esse caminho aí pela frente para o espermatozoide passar, tá, gente? Bom, já é muita coisa, né? Já é muita coisa. Bora fazer o seguinte, a gente vai parar essa aula por aqui, certo? E daí eu vou gravar outra aula falando sobre o sistema genital, tá bom? Dá uma respirada, vou botar tudo junto aí, certo? Vou colocar as aulas juntas, certo? Mas bora parando por aqui, dar uma respiradazinha, né? Tomar uma água que eu também preciso tomar e daqui a pouco a gente retorna com a aula sobre sistema genital feminino. Beleza? Tamo junto.